Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Josefa Rosivânia e no episódio de hoje vamos conversar sobre um dos processos mais fascinantes do desenvolvimento humano, a aquisição da linguagem. A linguagem é uma das capacidades mais marcantes da nossa espécie e começa a ser construída muito antes das primeiras palavras. Ao longo deste episódio, vamos compreender como esse processo acontece, quais suas etapas e de que forma o ambiente influencia o desenvolvimento linguístico das crianças. Para enriquecer nossa discussão, contamos com a participação das convidadas Andriele Gomes, Josiete Batista, Júlia Victória e Renata Braz, que irão compartilhar reflexões acerca do tema. Então, acomode-se e venha conosco explorar o universo do desenvolvimento da linguagem. A convidada Renata Braz vai trazer uma breve discussão abrangendo o tema. Vamos iniciar, Renata. A linguagem é uma das características mais marcantes e exclusivas da espécie humana. Nenhum outro ser vivo consegue desenvolver um sistema simbólico e comunicativo tão complexo quanto o nosso. Mesmo os animais mais próximos do homem, como os macacos, podem aprender alguns sinais com treino, mas não conseguem transmitir esse conhecimento a seus filhotes. O que mostra é que a linguagem é uma capacidade verdadeiramente humana e natural. Desde cedo, as crianças aprendem a falar sem ensino formal, apenas por estarem em contato com as pessoas. Isso prova que a linguagem faz parte da nossa natureza e está presente em todas as culturas e sociedades. A convidada Josiete Batista vai relatar mais sobre as dimensões da linguagem. Vou destacar para vocês as dimensões da linguagem. Para compreender melhor esse processo, a linguagem foi dividida em 4 grandes dimensões, que é a semântica, que trata do significado das palavras e da construção de sentido, a fonologia e sintaxe, que cuida dos sons da entonação e da estrutura das frases, a morfologia, que analisa as partes menores das palavras como prefixos e sufixos, e a pragmática, que estuda o uso social da linguagem, ou seja, como adaptamos o que dizemos conforme a situação e a pessoa com quem falamos. A convidada Júlia Victória irá compartilhar um pouco sobre o conceito do desenvolvimento fonológico. O desenvolvimento fonológico, ele envolve 2 dimensões principais, que é a percepção da fala e a produção dos sons. Desde os primeiros meses de vida, os bebês eles já demonstram sensibilidade à fala humana. Então, aos 2 meses, eles já conseguem diferenciar fonemas, como P e B. Entre os 6 e 12 meses, eles vão começar a balbuciar e a usar as protopalavras, que são os sons com intenções comunicativas, como mamã ou pipi. Por volta de 1 ano, surgem as primeiras palavras reconhecíveis, e entre 1 a 4 anos, esse repertório sonoro ele vai se ampliar. Aos 5 e 6 anos, a criança já desenvolve consciência fonológica, então ela vai entender que as palavras são formadas por partes menores, sílabas e fonemas, que é uma habilidade essencial para a alfabetização. Dessa forma, a gente entende que falar e aprender a ler caminham juntos no desenvolvimento da linguagem. A convidada Andriele Gomes irá falar um pouco sobre o desenvolvimento semântico. O desenvolvimento semântico está ligado ao crescimento cognitivo e conceitual da criança. No início, o vocabulário é pequeno, cerca de 10 palavras, mas cresce rapidamente. Depois dos 2 anos, ocorre a chamada explosão de vocabulário, quando a criança começa a aprender novas palavras todos os dias.
Nesse processo, ela não aprende apenas sons, mas conceitos, o que as palavras significam e como se relacionam entre si. A criança passa a compreender categorias, oposições e relações entre os objetos do mundo. Aprender o significado das palavras é, portanto, construir conhecimento sobre a realidade. A convidada Josiette Batista irá trazer um pouco mais do seu conhecimento, desta vez com o desenvolvimento pragmático. Dando continuidade, irei destacar para vocês sobre o desenvolvimento pragmático, que envolve o uso social da língua, saber o que dizer, como dizer e quando dizer. Entre 2 e 4 anos ocorre um grande avanço. A criança começa a conversar de verdade. No início, depende muito do adulto para manter o diálogo, mas, aos poucos, passa a sustentar temas, fazer perguntas e até se despedir adequadamente. Também aprende a adaptar sua fala ao contexto. Fala de um jeito com bebês, de outro com adultos. Com o tempo, entende regras de cortesia, como usar por favor ou pedidos indiretos. Você teria um bombom? A convivência com adultos é fundamental, pois eles ajustam o tom de voz, a entonação e as palavras para facilitar a compreensão. Em resumo, o desenvolvimento pragmático mostra que aprender a falar é aprender a viver em sociedade. A linguagem transmite valores, modos de respeito e formas de convivência. Ao observar os adultos, as crianças aprendem como agir, como se expressar e como compreender o mundo à sua volta. E, por fim, a convidada Renata Braz vai contribuir com uma reflexão sobre o nosso tema de hoje. A aquisição da linguagem é um processo social, cognitivo e afetivo ao mesmo tempo. As crianças não aprendem apenas palavras, elas descobrem o poder de usá-las para pensar, se relacionar e transformar o mundo. A cada palavra dita, a criança dá um passo no desenvolvimento da mente e da cultura humana. Este foi o episódio de hoje do nosso podcast acadêmico. Esperamos que você tenha gostado e compreendido um pouco mais sobre o fascinante processo de desenvolvimento da linguagem. O podcast foi apresentado à docente Franciele Félix, como parte da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, na Universidade de Pernambuco. Obrigada por nos ouvir. Até o próximo episódio.